Olá a todos. O próximo tópico que a gente vai discutir é como parametrizar uma superfície. Vai ser parecido com parametrização de curvas, só que com uma dimensão, uma variável a mais. Bom, qual que vai ser a ideia básica? Digamos que eu tenho aqui uma superfície no espaço, ok? Cada ponto dela vai ter coordenadas x, y, z, ok? Só que como uma superfície é um objeto bidimensional, em princípio eu não preciso de três variáveis para descrever o ponto. Ok? Então a ideia vai ser descrever os pontos ao invés de x, y, z, usar dois parâmetros, que a gente vai chamar de u e v, para descrever os pontos da superfície. Cada valor de u e v vai especificar um ponto lá da superfície. À medida que você variar o u e v, em princípio você conseguiria chegar em qualquer ponto da superfície. Ok? Então a ideia vai ser o seguinte: cada ponto aqui da superfície, ok? Eu vou dar uma função, aliás, três funções, né? Que vão descrever x, y e z em termos dessas novas variáveis u e v, ok? Com os valores de u e v possivelmente restritos a alguma região lá de um plano UV. Tá joia? Então a ideia é basicamente isso. Cada ponto aqui nessa região vai ter uma certa coordenada u e v, calcula essas funções aqui, você vai obter um certo x, y, z que vai dar um ponto lá na superfície. Ok? E às vezes vai ser útil também pegar essa parametrização e colocar na forma vetorial, que vai ser basicamente simplesmente pegar o x, y, z, escritos em termos de u e v, e colocar lá como componentes de um vetor. Então vou ter um vetor R de uv, cujas componentes vão ser x uv na direção I, y de u e v na direção J, z de u e v na direção K, de novo u e v numa certa região lá do plano UV, e para cada valor de u e v que eu tiver, esse vetor R vai ser um vetor apontando da origem até um ponto lá da superfície. Ok? Uma outra coisa que a gente vai estar interessado é olhar as curvas correspondentes a pegar u constante. Por exemplo, se eu pegar u constante igual a 1 aqui, no plano UV vai dar uma reta vertical. U igual a 2 vai dar outra reta vertical, cada valor de u vai dar uma reta vertical. Se eu fixar valores de v, v igual a 2 vai dar uma reta horizontal, v igual a 3 outra reta horizontal, e assim por diante. E a gente vira e mexe vai estar interessado em olhar na imagem dessas curvas ali na superfície. Ok? Então, por exemplo, dependendo de como tiver a parametrização, talvez essas retas verticais azuis, talvez virem essas curvas aqui. Ok? Então, seriam as curvas de U constante lá na superfície, e talvez essas retas horizontais vermelhas virassem essas outras curvas ali. É forma tipo um quadriculado ali na superfície, só que um quadriculado meio torto. Tá joia? E aí cada ponto aqui, olhando em quais linhas ele está, dá para você saber as coordenadas dele em termos de u e v. Então esse ponto aqui, por exemplo, teria coordenada u igual a 2 e v igual a 3. Então ele seria a imagem desse ponto aqui, de u igual a 2 e v igual a 3. Bom, a grande dificuldade de parametrizar uma superfície é descobrir quais seriam essas funções x, y, z de u e v. Okay? Vai ser uma situação parecida com parametrização de curvas. Não vai ter uma receita geral. O que vocês vão ter que fazer é conhecer alguns exemplos básicos e, se você tiver uma situação parecida, tentar adaptar. Se você tiver uma superfície muito complicada, aí fica muito difícil, em geral, conseguir achar uma parametrização. Então a gente vai estar trabalhando só com exemplos razoavelmente simples que dê para achar com facilidade a parametrização. O primeiro tipo de situação que é importante vocês conhecerem é quando a sua superfície S for o gráfico de uma função f de xy. Okay? Gráfico de uma função f de xy seria dado por uma equação z igual a f de xy. Né? Então, uma maneira fácil de parametrizar uma superfície assim é pegar simplesmente o x como o primeiro parâmetro u, pega o y como sendo v, que aí, se o x for u e o y for v, já que o z é igual a f de xy por ser gráfico, então substitui o x e o y por u e v, você obtém que o z vai ser f de uv. Então está aqui uma parametrização para uma superfície que seja gráfico de função. X igual a u, y igual a v, z igual a f de u e v. Então na função onde tiver x e y, você substitui por u e v. Bom, vamos fazer um exemplo. Eu quero parametrizar o pedaço do paraboloide dado por essa equação aqui, z igual a 4 menos x² menos y², que está acima do plano xy.
Bom, esse paraboloide aqui é justamente o gráfico de uma função, né? Eu tenho z isolado aqui, igual a uma função de xy, então seria o gráfico dessa função aqui. Então, como que a gente vai parametrizar? Simplesmente usa a receitinha que está ali em cima. Chama o x de u, o y de v, o z vai ser isso aqui, com x e y trocados por u e v. Ok? E como eu estou querendo não paraboloide todo, mas só um certo pedaço dele, provavelmente vou ter que restringir u e v a alguma região, né? Bom, que região vai ser essa? Bom, você tem que parar agora um pouquinho e pensar o que essa parametrização está te dizendo. Basicamente o que a gente vai ter é isso aqui. Eu vou ter u e v num certo plano lá, o v, ok? E a imagem dessa parametrização vai dar um paraboloide, que é aquele paraboloide ali. Como eu estou querendo só a parte acima do plano XY, então eu vou cortar aqui quando bater no plano XY, né? Ok? E como nesse caso aqui o x é igual a u e o y é igual a v, os valores de x e u nesse pedaço do paraboloide vão estar restritos àquele círculo, aquele disco lá de raio 2 no plano, né? Ok? Então u e v, que são iguais a x e y, também vão estar dentro do disco de raio 2. Okay? Então a região R, onde u e v podem ter valores para essa parametrização, vai ser esse disco de raio 2. Qualquer ponto aqui dentro do disco, quando você calcular o x, y e z ali, vai dar algum ponto lá na superfície. Ok? As curvas de u e v constante. As curvas de u constante, okay, essas azuis verticais, se eu deixar o u constante, como u é igual a x, eu vou ter x constante, né? Então vai equivaler a pegar aqui na superfície, cortar ela num x constante. Cada x constante, quando eu cortar o paraboloide, vai dar uma parábola aqui assim, para baixo. E a mesma coisa as curvas vermelhas horizontais, que são de v constante vai ser y constante. Cada y que você fizer um corte aqui, vai dar uma parábola nessa outra direção. Então, vou ter parábolas azuis para cá e parábolas vermelhas para cá, retalhando toda a minha superfície. Cada ponto da superfície vai ter uma certa coordenada dada pela interseção lá da curva, de uma certa curva vermelha com uma curva azul, que vai ser uma certa vermelha e uma azul ali, com certas coordenadas u e v. Se quiser uma forma vetorial, simplesmente pega ali o x, o y e o z e bota lá formando um vetor. Okay? Então, no caso, a parametrização vai ser r de uv igual a u i mais vj mais isso aqui k. Ok? E o iv de novo naquele disco. Então tá aí, gráfico de função, uma maneira fácil de parametrizar essa aí. E se o paraboloide, ao invés de estar aqui apontando ao longo do eixo z, digamos que ele tivesse aqui assim. Bom, se ele tivesse para cá, então teria o x como função de y e z. Aí seria só adaptar. Se o x estiver como função de y e z, você poderia chamar o y de u, z de v e o x de f de uv. Então, a ideia é essa. Aprendam alguns exemplos básicos e se você tiver uma situação um pouquinho diferente, você tenta ir adaptando. Okay? Outro método que ajuda bastante em algumas situações é, ao invés de trabalhar no sistema cartesiano, usar coordenadas cilíndricas, esféricas, o que seja. Então vamos fazer como exemplo, pegar aquele mesmo paraboloide que a gente acabou de fazer, só que ao invés de parametrizar como a gente fez antes, eu vou usar agora coordenadas cilíndricas. Bom, nessas coordenadas cilíndricas eu vou escolher especificamente o U como sendo o raio e o V como sendo θ. Ok? Porque se eu escolher o U como sendo raio, em coordenadas cilíndricas o x é raio r cosseno θ, só que o r é U, θ é V, então vai ficar U cosseno V. Mesma coisa, o y era r seno θ, vai virar U seno V. E a equação do paraboloide era z igual a 4 menos x quadrado menos y quadrado, só que x quadrado mais y quadrado é r ao quadrado. Então vai virar u ao quadrado, então z vai ser 4 menos u ao quadrado. Ok? E como u está fazendo o papel do raio, a gente já tinha visto que ele teria que estar dentro do disco de raio 2, então u vai de 0 a 2, e como o v está fazendo o papel de θ, ele vai de 0 a 2π. Ok?
Então, fazendo isso, você de novo tem uma parametrização daquele paraboloide, daquele pedaço de paraboloide. Só que agora a região no plano V vai ser agora esse retângulo aqui, certo? Com U de 0 a 2 e V de 0 a 2π. Cada ponto aqui vai dar um ponto lá da superfície, ok? E agora o que vai acontecer é que as retas verticais agora, o constante significa raio constante, e o V vai estar variando, então o ângulo vai estar variando. Se eu deixar o raio constante e variar o θ, vai descrever círculos azuis, esses círculos azuis aqui em torno do paraboloide, em diferentes alturas. Ok? E se eu pegar as retas horizontais aqui, que são V constante, que vai significar θ constante é uma direção constante, né? Então, olha numa certa direção aqui a partir da origem, faz o corte do paraboloide e vai dar um pedaço de parábola aqui para baixo. Okay? Se eu pegar em outra direção, vai dar outro pedaço de parábola e assim por diante. Então, cada reta vertical aqui, cada reta horizontal vai ser mapeada em uma semiparábola ali no paraboloide. Ok? Então, mesma situação que a gente tinha em parametrização de curvas. Uma mesma curva pode ter infinitas parametrizações diferentes, uma mesma superfície também admite infinitas parametrizações diferentes. E aí, a questão é escolher em cada caso qual que vai dar menos trabalho. Outro exemplo, quero parametrizar o cilindro dado pela equação x² mais y² igual a 9. Bom, esse aí é basicamente um cilindro de raio 3, ok? Com eixo ao longo do eixo z, porque a equação não aparece o z, então você basicamente traçaria essa equação no plano, que seria o círculo de raio 3, e estenderia na direção z, então vai dar um cilindro infinito para cima e para baixo de raio 3. Ok? Bom, como é um cilindro, mais natural usar coordenadas cilíndricas, né? Bom, como que eu vou usar minhas coordenadas cilíndricas? Como o raio aqui está fixo, então o r vai ser sempre 3, e eu vou deixar as outras variáveis, o θ e o z, como sendo meus parâmetros, u e v. Então eu escolhi u como sendo θ, o v como sendo z, e o raio está fixo em 3. Joga lá nas equações de coordenadas cilíndricas, o x é raio cosseno θ, raio é 3, θ é u, então vai ficar 3 cosseno u. O y vai ser 3 seno u, e o z eu já escolhi como sendo v, então vai ficar simplesmente z igual a v. Okay? O u, como está fazendo o papel de θ, vai variar de 0 a 2π. O v, como está sendo z, e o cilindro se estende infinitamente para baixo e para cima, o v vai de menos infinito a infinito. Então está aí uma parametrização do cilindro. Se eu pegar aqui retas verticais nessa região aqui, de u de 0 a 2π e v de menos infinito a infinito, as retas verticais são u constante, o constante é θ constante e v variando, então z variando. Se eu fixo um θ, uma direção aqui, e vario o z, vai dar retas verticais lá no cilindro. E as retas, os segmentos aqui horizontais vermelhos, o v é constante, o u está variando. Se eu deixo o v constante, já que é o z, eu estou cortando numa certa altura e variando o u, que é o θ, então vai dar um círculo em torno do cilindro. Ok? Então as retas verticais aqui viram retas verticais no cilindro, as retas horizontais aqui viram círculos dando a volta no cilindro. E, novamente, se quiser, você pode colocar parametrização na forma vetorial, simplesmente pega lá o x, y, z, monta lá o vetor. Ok? Em muitas situações vai ser útil reescrever dessa forma. Mais um problema, quero parametrizar a esfera x² mais y² mais z² igual a 1, que então vai ser uma esfera de centro na origem e raio 1, né? Bom, como é esfera, nada mais natural do que tentar usar coordenadas esféricas. Ok? Como o raio está fixo 1, então vou ter ρ igual a 1. Então sobrou só duas variáveis θ e φ que estão livres. Então vou chamar uma de u e a outra de v. E aí a parametrização vai ser dada por aquelas formulazinhas de coordenadas esféricas, né? O x em esféricas é ρ, que no caso aqui não aparece porque ele é 1, cosseno de θ, que virou u, seno de φ, que virou v. O y era ρ, então 1, seno de θ, que virou u, seno de φ, então seno de v. E o z era ρ, que é 1, vezes cosseno de φ, então cosseno de v. Okay? Então está aqui a fórmula da parametrização. Como eu quero a esfera inteira, o u, que é θ, vai de 0 a 2π,
E o V, que é φ, vai de 0 a π, né? Se vocês lembrarem, nas esféricas o φ era só no máximo de 0 lá para cima até φ lá embaixo da esfera. Bom, o que essa experimentação está fazendo então? Basicamente ela está mapeando esse retângulo aqui no plano V, certo? Com o de 0 a 2π e V de 0 a π. Está mapeando cada ponto desse retângulo. Quando eu jogar as coordenadas de U e V naquelas formas e obter x, y, z, vai dar as coordenadas de algum ponto ali na esfera. Tá joia? Se eu ficar variando o V e deixar o U fixo, okay? Então estou deixando o θ fixo e variando o φ, então vai dar essas curvas aqui na esfera, ok? Corresponderia aos meridianos. Se eu deixar o V fixo e variar U, ou seja, essas retas horizontais aqui, eu estou deixando então o φ fixo e variando o θ, então vou dar um círculo dando a volta aqui na esfera, então seriam paralelos, né? Então essa é uma parametrização que basicamente descreve cada ponto da esfera em termos de longitude e latitude. Só com uma pequena diferença que enquanto em geografia a latitude é descrita como de 90 graus norte até 90 graus sul, então tipo mais 90 até menos 90, mais π sobre 2 até menos π sobre 2, aqui nessas coordenadas esféricas vai ser de 0 a π, então 0 é lá em cima e aqui embaixo é π. Okay? Mas a ideia é parecida. Bom, outro tipo de superfície que é muito importante vocês saberem parametrizar vão ser planos ou então pedaços de planos. Okay? Então, digamos que eu tenho, por exemplo, um plano passando por um ponto P, x0, y0, z0. Então, digamos esse ponto aqui. E digamos que eu seja dado dois vetores A e B que pertençam ao plano e sejam não paralelos um ao outro. Okay? Então, eu tenho aqui um ponto P0 do plano e dois vetores do plano que não sejam paralelos. Bom, se você tiver isso, basta você usar essa fórmula aqui para você ter a parametrização. Cada ponto aqui pode ser descrito em termos de parâmetros U e V, dados na forma vetorial, no R de UV, começando um R0, onde esse R0 vai ser formado a partir do ponto, simplesmente pega as coordenadas x0, y0, z0 do ponto e monta o vetor, 0y, 0j, z0k, e aí depois mais o parâmetro U vezes o vetor A, mais o parâmetro B vezes o vetor B. Okay? Por que isso aí vai funcionar? Porque, por exemplo, se U e V forem zero, vai dar R igual a R0. Então, vou ter justamente o vetor apontando lá para aquele ponto P0 do plano. Okay? Se a partir desse ponto eu começar a variar o U, manter o V igual a zero e variar o U, então vou ter, a partir desse ponto, vou somar múltiplos de A, então vou estar andando nessa direção aqui, né? E vice-versa, se eu deixar o U fixo em zero e variar o V, eu vou estar a partir desse ponto somando múltiplos de B, então eu vou estar andando nessa direção aqui. Okay? Se você variar tanto U quanto V, você consegue chegar em qualquer ponto que você quiser do plano. Bom, está aqui um exemplo. Quero parametrizar o triângulo que tem esses vértices aqui. Okay? Então seria esse triângulo ali. Okay? O triângulo é uma figura plana, então um pedaço de um plano. Né? Se é um pedaço de um plano, dá para parametrizar dessa maneira, só restringindo os valores de U e V para pegar só o pedaço que eu quero. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso de um ponto do plano e dois vetores do plano. Ok? Bom, aqui eu posso pegar o ponto do plano como sendo o A, por exemplo. Então, tanto faz, poderia ser o B ou C, qualquer um deles. Se eu pegar o P0 como sendo o ponto A, então o meu R0, né, vai ser pegar essas coordenadas aqui, usar para montar um vetor, vai dar justamente o vetor I. Então R0 vai ser I. Eu preciso de dois vetores no plano. Vou pegar um vetor A, que vai ser o vetor AB, indo de A para B, e o outro vai ser o vetor AC. Então, esse vetor aqui. Então, aqui os dois estão no plano do triângulo, né? E não são paralelos. Então, o Azinho vai ser AB, que é B menos A. Esse ponto menos aqui, ele vai dar essas coordenadas. Só para reescrever na forma de vetor, isso aqui vai virar J menos I. E o vetorzinho B vai ser o vetor de A para C. Então, vai ser C menos A, pega isso menos aquilo, vai dar menos 1, 0, 1, que corresponde ao vetor K menos I.
Ok? Então tá aí, já tem um ponto, escrito já na forma R0, um vetor A e um vetor B, ok, no plano. Então agora é só pegar e jogar ali na fórmula. Então vai dar isso aqui, ok? O R de U e V vai ser o R0, que é I, mais U vezes o primeiro vetor, J menos I, mais V vezes o segundo vetor, que é o K menos I, ok? E agora é só distribuir aqui, e aí separar o que é I, o que é J e tal, você chega nessa expressão aqui para o vetor. Vai ser 1 menos U, 1 menos U menos V na direção I. Na direção J só tem U e na direção K só tem V. Então está aqui a parametrização na forma vetorial. Se quiser separar por componentes, o x de UV vai ser isso aqui, o y de UV vai ser U e o z vai ser V. Ok? Bom, essa parametrização aqui daria o plano todo que contém aquele triângulo. Se eu quero só um pedaço do triângulo, só um pedaço do plano, só esse triângulo aqui, então eu vou ter que restringir o IV, né? Ok? Como que eu vou restringir o IV? Bom, pega lá no plano V e pensa aqui na parametrização. Por exemplo, o ponto U igual a 0 e V igual a 0 vai dar o ponto inicial A, então ele tem que estar ali, né? Então, a origem aqui no plano V vai me dar justamente o ponto inicial, que era o ponto A. Já que o Azinho é AB, quando o for 1 e o V for 0, eu vou ter o ponto inicial mais AB vai dar o ponto B. Okay? Então, ponto U igual a 1, V igual a 0, seria esse vértice aqui. A imagem dele vai dar o ponto B. E da mesma forma, se eu pegar U igual a 0 e V igual a 1 jogar aqui, vai dar justamente as coordenadas do ponto C. Okay? Então, se os três vértices desse triângulozinho aqui são levados naqueles três ali, então esse triângulo todo aqui dentro vai ser levado naquele triângulo ali. Ok? E para terminar, um último tipo de parametrização que aparece com frequência, então é bom vocês conhecerem, é parametrização de superfície de revolução, ou seja, superfície gerada a partir de uma curva rodada em torno de algum eixo. Então, digamos que eu tenho uma curva y igual a f de x, okay? Então no plano xy daria uma certa curva aqui que eu botei em preto. E aí, essa curva, se eu girar em torno do eixo x, vai gerar essa superfície aqui, superfície de revolução. Ok? Eu estou pegando aqui a curva sempre maior ou igual a zero, para não cortar o eixo x. E vou pegar só o intervalo de x igual a A até igual a B. Então, só um pedaço da curva que vai gerar uma superfície. Bom, a parametrização de uma superfície de revolução pode ser dada assim. Pega o U como sendo x, ok? E o V vai ser o ângulo de rotação aqui, ok? Então, nesse caso, se o U é x, então à medida que eu variar o U, eu vou estar andando aqui ao longo da superfície, ok? Então, vou ter essas curvas vermelhas aqui. E à medida que eu variar o V, eu vou querer gerando esses círculos aqui, ok? Bom, como que eu vou gerar para obter esses círculos? Cada círculo aqui vai ter um raio que vai ser dado pela altura da função, né? Ok? Aqui o raio é grande porque a função é grande, aqui o raio é pequeno porque a função é pequena. Então, o valor da função aqui em cada x em cada u vai dar o papel de raio. Então, eu vou botar aqui como raio vezes cosseno ou seno do ângulo de rotação. Então, tá aí. Essa parametrização aqui te permite obter qualquer superfície de revolução gerada em torno do eixo x. Ok? Se você estiver gerando em torno do eixo y, do eixo z, aí é só adaptar aqui, mudar quem vai ser o u, quem vai ser o quê. Ok? No caso aqui, como o x estava de A a B, o u vai estar de A e B, como o v vai ser o ângulo de rotação, vai de 0 a 2π. Ok? Então, mais uma parametrizaçãozinha que é importante vocês conhecerem. Então é isso. A gente já viu alguns exemplos básicos. Se você tiver alguma situação parecida, você tem que tentar adaptar esses exemplos que você já conheceu. Se for algo mais complicado, em geral, fica bem mais difícil de fazer. Ok? Então a gente vai se concentrar mais em aprender esses exemplos básicos. Então tá bom. No próximo vídeo a gente vai ver o que a gente pode fazer com isso.